vou falar um pouquinho também daqui a pouco sobre o âmbito privado. Só que antes eu queria falar sobre os dados que a gente coletou com entrevistas semi-estruturadas com recém-doutoras e recém-doutores. Então a gente selecionou um grupo de 29 pessoas, distribuídas regionalmente, em termos de raça e gênero também. Regionalmente, raça e gênero, isso mesmo. E a gente teve alguns achados importantes aqui. Então, ocupação. A maioria é docente de universidade pública, ou pesquisador de pós-doutorado, ou outra aqui, que é uma recodificação também. Pesquisador freelancer, docente de universidade privada, docente de educação básica, tem um número muito pequeno, e desempregados 8%. Quando a gente vê a faixa de renda, ela não difere muito da faixa de renda que a gente viu anteriormente para o universo todo. Aqui, 8%. Não, 2022, março de 2022. É um número menor, isso mesmo. Eu não vou lembrar de cabeça agora, eu tenho quase certeza que é 5 anos. Desde 2022, então desde 2017, 18, mais ou menos, isso mesmo. E aí, se já considerou desistir da carreira acadêmica, o motivo é um pouco diferente. Então, embora não considere desistir, tem sido difícil encontrar oportunidades na área, 27,1%. Quase 30%, e também a pessoa talvez não considere desistir porque ela tem 10 anos de formação para ser acadêmico, né? Então, começar de novo, começar de onde, né? E aqui é um gráfico das palavras mais frequentes nas entrevistas. Não sei se vai dar para enxergar, vou até ler aqui. Eu consegui aqui. Boa. Pesquisa, mestrado, graduação, bolsa, tempo, curso, universidade, relação, campo, área, aula, pandemia, Brasil e academia. Obrigado, professor. Então a gente vê, aqui eu até trouxe um trecho do nosso relatório, que é sobre, nas 29 entrevistas, terem aparecido, né, alusões a esse estado de ansiedade coletiva, que foi abordada pela entrevistada. Essa aqui é referente a uma entrevista específica, mas foi comum na quase totalidade das entrevistas. Como demonstra o gráfico de frequência das palavras mais utilizadas pelos entrevistados, trabalho, doutorado e pesquisa aparecem de modo recorrente nas falas e indicam como o período após a finalização do doutorado tem se mostrado bastante desafiador em termos de inserção no mercado de trabalho. Desafiador, essa palavra aqui, tempo, é interessante, né? Porque não é comum que ela apareça. Não é de se esperar que ela seja comum de aparecer se eu fosse entrevistar 29 pessoas de qualquer outra área. Então, a gente tem aqui uma explicação para isso, né? Então, desde da reforma trabalhista, adoção do trabalho remoto e sucessivos cortes de financiamento ao ensino superior nos últimos 7 anos, as entrevistas demonstraram a intensificação de formas flexíveis de contratação do contingente de recém-doutoras e doutores, especialmente no setor público, usualmente menos aberto a contratações nessas modalidades. Então, o setor público, as universidades públicas se abriram para essa possibilidade de professor substituto, professor temporário, professor voluntário. Existe edital de professor voluntário disputado, muito disputado, porque para prestar concurso você precisa ter hora de aula dada, um número X de hora de aula dada, isso é critério de desempate. Então, tem muita gente trabalhando de graça para poder prestar concurso depois. Então, isso está acontecendo. Os contratos de trabalho, seja para professores ou para pesquisadores, geralmente de curta duração, têm se revelado um elemento importante na percepção de instabilidade, pois torna permanente a necessidade de procura por outros concursos ou oportunidades, que era o que a gente estava falando agora há pouco também. Justamente por essa razão, como o mesmo gráfico 50 demonstra, tempo é outra das palavras frequentemente acionadas para falar sobre as possibilidades de construção da carreira. Pressionados, seja pela alta carga didática que assumem como docentes substitutos, por exemplo, ou pelas múltiplas atividades laborais que desempenham simultaneamente, parte considerável dos entrevistados demonstrou preocupação com o tempo disponível, tanto para a vida pessoal
quanto para o desenvolvimento de pesquisa ou produção científica no período após a titulação. E aí isso é interessante também de se colocar. Da vida pessoal, queria até trazer um outro gráfico, que eu não vou focar nele, mas só para mostrar, é uma análise de correlação entre palavras presentes, também nessa análise que a gente fez do gráfico 50, mas eu queria mostrar isso aqui, ó. Família está muito correlacionada com a palavra desafios. Isso também não é comum, ou não deveria ser entendido como tão normal assim, né? Então, são pessoas que estão tendo que considerar morar em lugares muito distantes, ou mudar com toda a família para um lugar muito distante. Então, isso também, ou instabilidade financeira, ou você tem um filho para criar, mas seu contrato só vai até junho, então tem tudo isso para se considerar também, por isso a palavra desafios é muito presente. E aí, para encerrar a exposição dos dados, a gente publicou esse artigo na revista PS Political Science and Politics, da Cambridge University Press, neste ano. Foi publicado neste ano, sobre desigualdades de raça e gênero, de relações de raça e gênero, durante a pandemia de Covid-19. Eu não sei se o corretor corrigiu alguma coisa aí. Se corrigiu, peço desculpa, tá? Se corrigiu errado. Mas qual que é o ponto aqui, né? Tem um artigo de 2022, que foi publicado pela Márcia Rangel Cândido, coordenando um trabalho com outras pessoas, que se chama As Ciências Sociais na Pandemia da Covid-19, Rotinas de Trabalho e Desigualdades. Então ele foi uma das inspirações, e ao focar em cientistas políticos, a gente teve uma comparação maior, porque tem muito trabalho sobre realidade de cientistas políticos, não sobre o trabalho em si, mas sobre a rotina de trabalho, o uso de tempo. Então, nesse artigo aqui, a gente chegou a focar em cientistas políticos e rotina, uso de tempo de trabalho acadêmico, trabalho administrativo, trabalho de cuidado, tarefas domésticas, lazer, sono. Então tem muitas coisas assim que a gente estava comparando. Só que aí aqui para vocês, então é só para recomendar, porque esse aqui é a base para esses outros gráficos aqui. Então aqui a gente tem gráficos considerando a totalidade dos respondentes, tá? Não é só de cientistas políticos. Só comentei porque é a base, é a referência. Então aqui até pode reparar na estética, o problema aqui é o número de dados. A gente tem aqui uma pesquisa de 2020 e uma pesquisa de 2022, que é essa nossa. Então a pesquisa de 2020 é a primeira onda que foi feita para entender os impactos da pandemia na rotina de trabalho de cientistas sociais. Então, o que eu mais quero que vocês prestem atenção aqui é sobre essas quedas ou subidas aqui entre diferentes anos para o mesmo grupo. Então, aqui, tempo dedicado para o trabalho acadêmico em 2020 e 2022, de acordo com a identificação racial e de gênero dos respondentes. Então, azul, homens brancos, verdes, homens pretos e pardos, vermelho, mulheres brancas e amarelo, mulheres pretas e pardas. Aqui, a gente vê que tem um aumento generalizado, né? Então, no começo da pandemia, com o começo do trabalho remoto, se dedicava menos tempo ao trabalho acadêmico do que a outras tarefas. Com relação ao trabalho administrativo, então aqui hoje, por exemplo, vocês homenagearam 4 pessoas que exerceram um trabalho administrativo dentro da universidade. 4, certo? 4, e temos a professora Adriana também, que está exercendo neste momento. É um exemplo de trabalho administrativo. Reitoria é outro, coordenação de extensão é outro, e tantos outros trabalhos que, nas universidades públicas, têm representado uma grande reclamação por parte de professores, porque é desde cuidar da licitação para uma obra, que não é um trabalho para o qual a gente se forma enquanto cientista social, até decidir, tomar decisões grandes sobre o currículo acadêmico, só que gerando horas de trabalho extra, que tem que se acumular com horas de orientação, horas de aula, que não se separam, não são deixadas de lado, principalmente nas universidades menores. Então, é muito trabalho extra e zero trabalho pago extra. Né? Então, eles não recebem nenhum adicional por isso. Por isso que a gente estava tentando entender mais sobre o trabalho administrativo. Não sei se aqui também tem um adicional. Tem. E aí a gente vê, então, tem uma distribuição menor, porque é um trabalho menos comum, mas que também teve um pequeno aumento, sobretudo entre os homens
brancos e entre os homens pretos ou pardos. Mas também, de novo, né, um aumento muito pequeno para a gente começar a analisar, fazer grandes diferenças. O que aconteceu foi uma queda. Então, trabalho administrativo no começo da pandemia era decidir para quem ia o computador, o único computador que tinha disponível para emprestar para alunos, sabe? Então, é um trabalho, exigiu muito trabalho. E qual professor vai usar, né? Exato. Então, exigiu, demandou mais, mas isso caiu, ainda que represente pouco essas reclamações. Com relação ao trabalho de cuidado, a gente vê que tem uma disparidade, então a distribuição de mulheres, seja brancas ou pretas ou pardas, está mais à direita do que à esquerda. Isso aqui lembrando que a gente está em ordem de número de horas por dia dedicada a esse trabalho aqui. Então, no caso de cuidado. Para todo mundo aumentou, porque provavelmente no começo da pandemia, o trabalho de cuidado de filho, trabalho de casa, principalmente de cuidado, não é nem tarefa doméstica, né? Trabalho de cuidado de filhos, idosos, pessoas com deficiência, parceiros que necessitam de cuidado, ele ficou meio confundido ali, né? Porque era 100% do tempo, então a gente tem um problema aí de percepção. Mas a gente pode notar que teve um aumento depois, quando precisou ser separado, todos aumentaram de forma generalizada. Só que quando a gente fala de trabalho doméstico, aqui a gente tem uma disparidade importantíssima, né? Então a gente vê que de todas as categorias, a única que aumentou um pouco mais a percepção, aumentou a distribuição para a direita, foi em relação a algumas categorias de mulheres pretas ou pardas. E aqui a gente tem uma grande disparidade, assim, porque no começo da pandemia, o principal marcador de diferença, como esse trabalho anterior mostrou, foi o de gênero. E hoje, no momento atual pós-pandemia, pelo menos em 2022, o principal marcador de diferença é o de raça. Então, qual que é a hipótese que a gente levantou para isso? Que com o começo da pandemia, todo mundo precisou entrar em casa e fazer todo mundo suas próprias tarefas domésticas, tarefas de cuidado e tudo mais. E conforme isso aproximou mulheres brancas de mulheres pretas ou pardas, homens brancos de homens pretos ou pardos, porque a divisão é mais sexual do que racial quando todo mundo está na mesma situação. Quando a gente chega no estágio atual, em que o trabalho pode ser delegado, pode ser contratado, a gente notou, por parte das respostas, que mulheres brancas conseguem delegar mais, contratar mais serviço doméstico. A gente tem aqui, inclusive. Se você é o único responsável ou se você contrata trabalho doméstico. O salto das mulheres brancas é maior do que em relação às outras categorias. E a ideia é essa, entender que com contratação de trabalho doméstico e de outros tipos de trabalho de cuidado e de afazeres desse âmbito, as mulheres brancas se aproximam mais dos homens brancos e a disparidade de gênero se torna menos marcante do que a de raça em relação ao uso de tempo e também de outras tantas. E é isso, inicialmente, a gente pode conversar mais sobre cada um dos dados, mas desde já reitero meus agradecimentos, espero que a gente possa ter um bom debate a partir de agora. Obrigado. Agradeço mais uma vez a presença do Otávio, com esses dados tão interessantes, né? É muito difícil fazer pesquisa desse tipo, né? São raros os trabalhos que a gente tem de investigação, né, dessa questão mesmo da perspectiva profissional, né, do sentimento da pessoa em relação ao próprio mercado de trabalho, né, das perspectivas e expectativas das pessoas também, né? E aí eu tenho uma série de questões aqui, mas antes de falar eu queria ouvi-los, né? Vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma questão? Diga, Luciana. Com esse caminhão aqui atrás, acho que precisa. Queria saber o que o reitor achou, né, do caminhão, da gente ter aula com o caminhão atrás. Bom, eu queria perguntar você desculpa, né, porque eu estava em aula, eu só peguei uma parte, então, mas eu fiquei curiosa para saber se vocês têm pesquisas com outras profissões, para saber se tem uma especificidade da área, se é possível pensar nisso.
por exemplo, assim, o fato dos cientistas sociais serem mais críticos, se isso influencia um pouco na percepção, mas isso se tem pesquisa com outras áreas, eu não sei. Agora, eu queria falar uma outra coisa, por exemplo, esse negócio sobre cobrar sobre o trabalho. Eu em geral, não cobro e, às vezes, já recusei receber no seguinte sentido, que quando é resultado de pesquisa, e pesquisa é financiamento público, eu acho que é obrigação. Sempre pensei assim. Eu acho que os outros profissionais que cobram seriam acadêmicos ou seriam de outro tipo? Isso eu tinha curiosidade de saber, porque às vezes é um pensamento muito mais fechado, sei lá, né, esse pensamento que eu fico pensando sobre pesquisa. Eu acho que era isso, eu tinha vontade, porque muitas coisas aqui eu achei que pode ser geral de outra área e se tem alguma especificidade dos cientistas sociais. Obrigado, professora. Não temos pesquisas com outras profissões, mas a gente começou diálogos com cientistas sociais de outros países para tentar fazer algumas pontes para entender diferenças ou semelhanças. Uma delas foi um evento que a gente fez com o ICS de Lisboa, não daqui, o Instituto de Ciências Sociais de Lisboa, para entender semelhanças. Tem uma pesquisa lá sobre sociólogos e antropólogos, principalmente, que é conduzida, então a gente está ainda estabelecendo diálogos para entender semelhanças, mas entre países, não entre profissões. Aí profissões a gente pode tentar sempre fazer comparações entre perguntas semelhantes com outros surveys, né, ou até mesmo o censo, se a gente tiver uma boa OpenAD, talvez, a gente pode sempre fazer essa comparação. A princípio não temos. Inclusive, vocês estavam comentando sobre uma pesquisa na Argentina, né? Não sei se foi a senhora mesmo que comentou. Seria interessante, eu vou até pegar o nome do autor depois, porque é outro diálogo que seria interessante de estabelecer, né? Comparar a Europa, a América Latina e Brasil e Argentina também seria interessante. E sobre cobrar o trabalho, é uma ideia muito inicial, assim, iniciada somente por essa pergunta. Não existe esse debate mesmo, né? Existiu recentemente o debate sobre a regularização da profissão de cientista político. Não sei se alguém acompanhou aqui, eu acompanhei muito de longe. Não foi muito para frente, né? Mas a ideia era ter algum tipo de reserva de mercado para alguns cargos específicos. Então, esse debate ainda é muito muito incipiente, assim. Ele é um debate que não está avançando muito, e a ideia é que ele avance. A ideia também, professor, é só, assim, eu concordo com o que a senhora falou, né? Se o financiamento é público, o resultado da pesquisa tem que ser público, a gente tem que disponibilizar, a mídia cumpre um papel importante ao divulgar, só que tem alguns limites que não são colocados, né? E aí, numa dessa, muitas palestras, aulas, a pessoa acaba montando materiais e gravando aulas e tudo, e sempre confundindo um pouco o trabalho com engajamento, com caridade, às vezes, também, né? Então, eu acho que é interessante a gente avançar no debate para que a gente possa ter exatamente esse tipo de questão colocada e respondida. Obrigado. Eu fiquei pensando, né? Um advogado não faz uma petição de graça. Você não chega com um advogado e fala, faz uma petição aí para mim, né? Um jornalista, você chega e não fala, faz um release aí para mim de um negócio que eu tô, né? É engraçado isso mesmo, né? Assim, um laudo, né? Faz um laudo de graça aí para mim e tal. Quer dizer, na verdade, uma análise muitas vezes implica num tempo, né? De reflexão, de estudo, né? De preparação. Nem sempre isso é contabilizado. Bom, mais perguntas? Pessoal, Maxwell está trabalhando também como assessor. Thales. Então fala aí. Fala alto. Tá. Muito obrigado, Carlos, pela palestra. Meu nome é Thales, eu sou aluno, ex-aluno daqui do curso. Atualmente estou como pesquisador de pós-doutorado no IFMG, no Departamento de Ciência Política. Eu queria saber, assim, um pouco que me afligiu, assim, foi essa questão dos estudantes de pós-graduação e um pouco do desemprego, né? E se a pesquisa foi em 2022, então, queria ver se teve alguma forma, ou questões futuras, que vocês explorarem um pouco essa questão de o que fazer. Algumas medidas podem ser feitas durante a pós-graduação para a questão de mercado de trabalho, acadêmico, ter há pouco tempo essa flexibilidade, né? Não precisar ser dedicação exclusiva da CAPES, CNPq, vincular mais no programa. Se vocês pretendem fazer isso, alguma coisa desse estudo, ou se já tem algumas coisas na própria entrevista que surgiu um pouco também, como curiosidade minha.
Deixa eu completar a interpretação, porque eu acho que o diagnóstico, Otávio, em primeiro lugar, parabéns pelo estudo, mas não é, o diagnóstico, acho que ele reflete muito o período. Nós estamos falando do governo Bolsonaro, 2022. nós estamos falando onde a ciência social era considerada persona não grata. Né? Em que medida os resultados, Otávio, não estão impactados? Não, mas esse valor, eu quero que o Otávio diga isso alto e bom som aqui. Né? Porque em que medida essa pesquisa, se for replicada agora e ano que vem, ela pode ter resultados completamente diferentes. Né? Em que medida o pessimismo em relação, né, o desânimo em relação ao governo Bolsonaro pode não ter impactado, claramente essa perspectiva pouco promissora da própria pós-graduação, da própria na vida acadêmica na área da ciência social. Uhum. Obrigado pelas perguntas, é um prazer conhecê-los. Bom, na primeira pergunta do Thales, tem um dado que eu acabei não mostrando, mas que é um dado muito interessante, é um cruzamento que a gente fez entre duas perguntas, que era se você tem ou teve acesso à bolsa no último período, e se você pensa em desistir da carreira acadêmica, e para estudantes de pós-graduação, isso não tem significância estatística. A gente fez um teste aqui quadrado e não tem significância. Então, foi um achado que a gente teve assim, de entender, porque o que se assumia era que as pessoas pensam em desistir porque não têm acesso a financiamento, não têm acesso à bolsa, e mesmo quem tem acesso, isso não tem a distribuição das respostas não significa nada, estatisticamente falando. Lógico que a gente pode fazer análise descritiva também, mas também, de novo, uma questão importante a ser colocada, né? A flexibilidade está começando a ter efeito agora. Então, talvez ela seja mais efetiva do que apenas um reajuste enorme e ainda exigir a dedicação exclusiva. Ou não, né? Às vezes você cobra dedicação exclusiva, mas paga vale alimentação, vale transporte, 13º, colhe FGTS, colhe INSS, talvez as pessoas não pensariam em desistir, mesmo tendo dedicação exclusiva, sabe? Então, acho que tem alguns debates que precisam ser colocados, um valor nacional também precisa, isso aqui tudo eu falando, tá? Minha avaliação, pessoal, não é a avaliação da Unbox nem dos pesquisadores desse relatório. Mas um valor nacional que em Campinas, um aluguel de um apartamento em Barão Geraldo era 2.100 e a bolsa era 2.200. A mesma bolsa que em alguma outra metrópole do país seria o suficiente para viver e viver bem. Então, tem algumas coisas que precisam ser colocadas, um reajuste anual regulado por lei precisa ser colocado também. Então, são, de novo, debates, né? A gente não tem, infelizmente, todos os dados necessários, porque isso, infelizmente, também ultrapassa a questão dos cientistas sociais. Se fosse só a gente resolvia mais fácil. Mas a gente tem uma realidade talvez até mais dura com relação ao desfinanciamento, já puxo o gancho para a pergunta do professor, de desfinanciamento, de não acesso a editais que estão sendo feitos especificamente, inclusive durante o governo Bolsonaro, os editais do CNPq, que antes eram universais, tinham temas específicos de pesquisa, e obviamente os temas de apelo das ciências sociais como um todo não eram contemplados de forma nenhuma. Então a gente viveu um período de desfinanciamento que não começou no Bolsonaro, né? Então já tem cortes desde o orçamento de 2016, a gente tem até um gráfico aqui que eu poderia mostrar também. Desde o orçamento de 2016, o corte da ciência e tecnologia tem caído, o orçamento da CAPES tinha caído também, e agora é esperar para ver um pouco, né? De fato, a gente capturou aqui uma realidade, acho que tripla, né? Então, desfinanciamento que era de antes do Bolsonaro, a pandemia e os ataques às ciências humanas, especificamente, né? Eleitas como inimigas do governo federal. Isso aconteceu antes, né? A gente sabe, já comecei a história falando aqui sobre o curso, sobre o departamento de sociologia, que precisava moldar seu comportamento e tudo, mas ainda funcionava, ainda contratava, ainda tinha professores. Agora, a gente tem quantos concursos que não tiveram reposição de professores na universidade pública, universidade privada. Eu estava conversando com o professor Neto, mesmo universidades de excelência fechando cursos das ciências humanas porque não são lucrativos, não se sustentam, né? Então as que mantêm muitas vezes por interesse social, apoio político, né? O curso, a existência do curso, mas também tem essa dificuldade colocada.
Então, acho que os dados refletem muito essa realidade tripla, a gente sempre ressalta isso na hora de fazer as análises, a gente coloca a realidade, mas não tem muito como a gente passar disso. O máximo que a gente chegou de especificar isso é quando a gente chegava na pergunta e colocava desde 2018, para entender como é a realidade desde 2019. Então, algumas perguntas têm uma realidade mais delimitada de acesso a financiamento mesmo, que a gente pode comparar daqui 4 anos também, né? Vamos ver os ex-alunos. Felipe, meu nome. Eu vou sentar aqui, eu estou meio. Mas assim, tô assim, primeiro muito feliz de estar aqui, assim, vendo, né, 20 anos aí das ciências sociais, né, e ver os professores aí, fiquei até com medo de a Regina me dar pau de novo, caçar meu diploma. Não devo ter meio preocupado aqui, mas assim, eu sou entrei aqui no curso muito com a mentalidade de atuar no mercado de trabalho fora da área acadêmica. E assim, eu tive uma oportunidade de estar no início, depois eu saí um tempo, voltei, demorei 10 anos, mas consegui formar. Isso, comecei lá no São Gabriel, fui fazer outro curso, aí vi que o chamado estava ali na área da ciência política mesmo, voltei e né, fui para outros caminhos. Mas assim, eu vejo muito hoje, o que eu não via no início, é uma demanda um pouco maior. Entro muito no LinkedIn, vou pesquisando vaga, estou sempre olhando. Em relação a startups, procurando profissionais da área das ciências sociais, e uma área também que eu observo muito, que é aquele negócio que eu fico ali sempre namorando para, sei lá, talvez um dia participar, a área de relações governamentais, que são demanda de empresas para fazer interlocução, né, de suas demandas com né, Congresso, com municípios, essas coisas. Então, assim, eu queria saber de você, no que você tem pesquisado, e do Neto também, que é um grande incentivador dessa comunicação com as empresas privadas e tudo. O que teria hoje assim de estudo? Qual que seria a demanda? Você acha que aumentou mesmo? Você acha que ainda é muito tímido? Porque eu tenho uma impressão que a gente tem que ensinar o contratante e a empresa que ele precisa de um sentido social, sabe? E aí eu queria ver de você mais essa abordagem da área das empresas privadas, assim. Depois eu passo a palavra, professor, que se quiser comentar também. Isso faltou na parte da exposição. Obrigado pela pergunta, porque eu ia comentar sobre isso e acabei esquecendo, porque não teve a entrada dos dados. Mas, assim, a gente não tem uma... É a próxima fase da pesquisa, se tiver financiamento, né, a gente vai fazer específica para cientistas sociais do mercado de trabalho. Mas, enquanto isso, a gente tem hipóteses com base em observação enfim, e dados preliminares que a gente tem. E, aparentemente, a grande entrada de cientistas sociais no mercado de trabalho está sendo UX design, né, que é aquela coisa de redigir textos, placas, e isso é apenas exemplo, né, ou mesmo o design de aplicativo para que seja mais palatável ao consumidor, isso de um lado, e também de outro, de ciência de dados. Aí eu não sei, provavelmente esse debate pode estar até meio saturado aqui, mas ciência de dados, e por isso que eu falei tanto da importância das aulas de metodologia e da aula de análise de dados, que isso é raro, não tem em muitos lugares, aliás, tem em pouquíssimos lugares, que é uma aula que vai ensinar, então, provavelmente, métodos quantitativos. O professor falou até que teve curso recentemente de R, né, de programação em R. Isso é muito importante e é o que mais está dando emprego agora. E aí, o que você disse, eu acho que tem tudo a ver, né? A gente precisa ensinar o contratante que ele precisa de um cientista social. O que tem se observado em muitas experiências de pessoas das ciências sociais, da ciência política, que entram na área da ciência de dados, é que o contratante percebe logo em seguida. E são as pessoas que são promovidas mais rapidamente. Então, alguns relatos, assim, tenho 2 amigas que não resistiram ao primeiro desfinanciamento, né? Então, não tinham mais acesso à bolsa, precisavam de um emprego mais estável. Então, logo naquela época ali, de 17, 18, 19, já saíram da academia, que era o plano principal, para trabalhar como cientista de dados, não como cientistas políticas, apesar da formação na ciência política. Então, pessoas que
durante anos, tinham se formado para a academia, se formado em métodos de pesquisa e em métodos muito amplos. Então, são pessoas que fizeram curso de programação em R, e sabem mexer no SPS, SPSS, no Stata, mas também fizeram curso de experimentos, fizeram curso de métodos qualitativos, de entrevistas em profundidade, de grupos focais. Então, essas pessoas entraram como programadoras para fazer análise, fazer regressão, só que o que acontece? Entre os grupos, quem se destaca nas análises são os cientistas sociais. E aí logo elas acabaram sendo promovidas assim, meteoricamente, porque eram as únicas que sabiam fazer análises mais profundas e fazer insights. Isso é pago com muito dinheiro, assim, sabe? Esse negócio de analisar quais são os insights daquela planilha. Então acho que a gente precisa talvez começar alguma campanha de ensinar o contratante antes do que o depois, né? Porque não adianta nada aprender isso depois que contratou 10 programadores e um cientista político, um cientista social. Eles precisam entender isso antes, mas isso não parte só da gente também, tem que partir deles. Então tem esse equilíbrio que a gente precisa entender. Mas se eu posso dar uma sugestão aqui, aparentemente, formação em métodos não só quantitativos, mas também qualitativos, é a melhor forma de inserção no mercado de trabalho, mesmo que ele não tenha a ver com ciências sociais, mercado de consumo, análise de consumidores. Aparentemente essa é a grande estratégia de formação. Então agora é a hora de aprender, né? Na hora do curso da graduação, é hora de aprender, procurar cursos complementares, não depender só do que é oferecido pela universidade. Não estou falando em comprar curso online, estou falando em se organizarem em grupos para fazer pesquisa sozinhos, independentemente dos professores. Foi assim que esse grupo que eu faço parte, o Grupo de Estudos em Política Brasileira, é um grupo que se reuniu em 2011 para fazer pesquisas sobre sobre política brasileira, a partir da ciência política institucionalista, neo-institucionalista, um grupo de alunos, apoiado por professores, mas grupo de alunos. E um grupo que buscou tudo que a gente não tinha na grade de formação teórica, formação metodológica, foi buscado independentemente. Então, não estou falando assim, é porque a grade era ruim, mas sempre falta alguma coisa, sempre é uma escolha, né? Então aqui vocês podem ter mais cursos de métodos, mas está faltando alguma outra coisa. E com nós era o contrário, a gente tinha mais curso teórico, estava faltando método. Então a gente procurou muito assim, quem pode dar um mini curso? Aí a gente procurava, professora, tem dinheiro para pagar uma aula para essa pessoa, uma diária para essa pessoa que ela está disposta a vir em troca da diária para fazer o curso, sabe? Isso, não sei se eles têm acesso a esse tipo de coisa, se tem algum edital, mas isso fez diferença na formação dessas duas amigas que eu estou contando, por exemplo. Lógico que a gente não pode pegar 2 exemplos, né, e replicar para tudo, mas pelo que se observa, ainda não tem uma pesquisa sistemática sobre isso, a menos que eu conheça. Pelo que se observa, é a melhor forma de entrar e subir no mercado de trabalho, subir em termos de renda e de consolidação mesmo. Eu acho que é um problema assim, de outros lugares que eu já conversei, que o nosso bacharelado e a nossa licenciatura não juntas. Porque para dar viabilidade aos 2 cursos, você tem que andar juntos em muita coisa. E aí, o que acontece? A licenciatura, ela tem uma carga horária, uma diretriz que exige um tanto de coisa e que, de alguma forma, a gente assim, nossa senhora, faz milagre para poder cumprir a carga horária de licenciatura para manter essa carga horária de metodologia. Entendeu? Porque realmente, assim, é difícil manter essa carga horária de metodologia para a licenciatura. Então, assim, se a gente pensa sozinho o bacharelado é uma coisa, se a gente pensa sozinho a licenciatura é outra coisa. Né? Quando a gente pensa que os alunos estão juntos, né, em todas essas disciplinas, então, assim, a gente tem que ficar fazendo um jogo, cobra aqui esse cabeça, descobre o pé, né? Sabe? Para poder manter. Então, assim, talvez, eu acho que a gente tem um seminário de conexão, onde a gente normalmente dá curso, né? Eu acho que, assim, é um caminho para poder suprir, por exemplo, né? A gente vai ter que fazer uma reforma de currículo para o ano que vem, a PUC inteira, sabe? E aí, assim, as diretrizes estão mais... Acabei de ver uma mensagem aqui, eu li rapidamente, parece que, assim, agora vai sair do papel uma coisa de que a licenciatura vai ser avaliada anualmente, não é mais 5 de análise da licenciatura, de 3 em 3 anos, então imagina, de análise todo ano, se for isso mesmo, for passar. Então, assim, a gente vai ter que, né, a gente tem que ir visitas, inclusive são visitas. Então, assim, é difícil mesmo manter. É o diferencial do curso, mas é
É um diferencial que custa, né? Mas, assim, esse grupo que a gente tem, o Grupo de Estudos em Política Brasileira, a gente tem muitos relatos nossos nas redes sociais que foi um grupo de sucesso, assim, em termos acadêmicos, né? A gente teve muita premiação, porque a gente discutia muito nossas pesquisas, elas tinham um salto de qualidade, porque não dependia só de uma análise do orientador, mas da análise de 20 outras pessoas que estavam interessadas no desenho de pesquisa, na execução do método, na teoria e em todo o resto, assim, sabe? Então, é uma experiência de sucesso e, por exemplo, a gente sentia, eu estava vendo recentemente a programação que a gente teve em 2017, a gente sentia a falta de formação em método. Então, em 2017, a gente eram reuniões quinzenais, toda quarta-feira à tarde. Cada reunião era um método diferente, aí tinha um texto que ensinava a fazer o método e um texto usando o método. Então, a gente foi desde os qualitativos até os quantitativos, dependia muito da demanda do grupo. Foi coisa que a gente teve que correr atrás. Extracurricular, era sem professor, a gente ia tudo por conta, a gente da pós, a gente da graduação, todo mundo junto, e nisso a gente aprendeu muita coisa, aí a gente se consolidou, depois em 2018 sobrou um recurso, aí a professora, a coordenadora do departamento vinha falando, gente, façam os cursos que vocês quiserem, a gente fez um curso de R, um curso de grupos focais, que eram as duas demandas que a gente tinha mais especificamente. Então, eu acho que fica de recomendação aqui, né? Esse é o grande investimento para todo mundo. Empresa júnior. É que eu não tenho experiência, né? Você estava falando da batalha que era para conseguir. No IFISH Unicamp não teve empresa júnior porque teve uma briga, eu não tava, né? Eu não vou nem ficar falando muito para me comprometer, mas é uma das grandes lendas do Instituto, assim, essa assembleia que decidiu não criar uma empresa júnior, porque os alunos que propuseram foram meio que escrachados, assim, porque eles queriam fazer uma empresa júnior para prestar serviço de graça para associação de bairro e movimento social. Mesmo assim, por ter nome empresa júnior, foi... Então é uma oportunidade também, né? Hoje em dia talvez seja mais aceito. É isso que eu estava falando, né? Porque eu acho que isso é muito significativo, né? Quer dizer, uma resistência do próprio corpo docente, né, de uma iniciativa dos alunos voltada para a prestação de serviço para a comunidade, porque aquilo foi associado a uma... Tipo, é como se as pessoas estivessem se vendendo para um mercado. Então, quer dizer, isso acho que reflete um pouco, e é uma meia-culpa que a gente tem que fazer, né? Quer dizer, um corpo docente que foi constituído muito num período muito peculiar da história, né? Marcado pela ditadura, pela luta contra o regime, né? Por uma perspectiva das ciências sociais como uma ciência meio que acima dos problemas, né? Uma certa até arrogância, né? E muito teórica também, né? E que a gente já passou dessa fase. Então, quer dizer, eu acho que é também importante que os alunos se organizem no sentido de perceber quais são as demandas da sociedade hoje e para onde que as ciências sociais estão indo, né? Porque a nossa geração já está envelhecida, a gente vai se aposentar daqui a pouco, novos professores vão surgir, como o Otávio, se Deus quiser, né? Com uma mente mais aberta, né? Que tem um pezinho na academia, mas tem um pezinho também no mercado, né? Então, quer dizer, uma geração que trabalha com métodos quantitativos, mas também trabalha com métodos qualitativos. Quer dizer, nós somos de uma geração em que a gente brigava até por razões puramente teóricas, né? Ficava ali os quantitativistas de um lado, os qualitativistas de um lado, os weberianos de um lado, os marxistas do outro. Quer dizer, coisas que já não fazem muito mais sentido, né? Então, quer dizer, acho que o esforço é também de que os alunos participem mais da elaboração do sentido das ciências sociais no mundo de hoje, né? Com empresa júnior, com trabalho de assessoria, com trabalho para o mercado. Vários ex-alunos do curso estão trabalhando no mercado. Outro dia encontrei com um muito bom, o Eduardo, né? Fui conversar com ele. Quando ele saiu do curso, ele montou um pequeno instituto de pesquisa, né, Malco? E prestou serviços, ganhou um dinheirinho. Hoje ele trabalha para a Drogaria Araújo. Né? Ele veio, ó, professor, né? O mundo me levou para trabalhar com a Drogaria Araújo. Ele faz os diagnósticos que sustentam a abertura de farmácias no interior de Minas. Ele falou, eu sento do lado do dono da Araújo, ex-aluno nosso. Não, isso é a primeira pergunta que eu perguntei, a primeira pergunta que eu fiz para ele. Eu falei, você está feliz? Ele falou, tô. Você está bem? Você está... Tô. E você está ganhando bem? Ele falou, tô ganhando muito bem. Então, beleza, é isso aí. Né? Então, e ele fala, com todas as letras, olha, o curso de Ciências Sociais foi fundamental na minha formação, né? Só que hoje eu estou trabalhando para o mercado. Né? Neto, eu quero pegar esse exemplo porque é bem legal para a gente refletir.
Eu fiz isso para Araújo muitos anos. No Instituto Ver, era quem falava onde abre e onde não abre Drogaria Araújo. E é muito legal eles internalizando e colocando um aluno nesse lugar. Mostra a importância da inserção no mercado, sem esse preconceito, e como é que isso vai ficando concentrado em quem se submete a isso, digamos assim, a palavra submeter é importante, mas é também se sujeita a fazer diferentes trabalhos. E se você não fizer um bom trabalho, outro fará. Então, às vezes, a gente fica no pedestal e fala, eu não faço isso. Outro profissional vai chegar e vai fazer esse trabalho. Nesse caso, Araújo, que legal que é o Eduardo, mas se não, poderia ser um outro qualquer que faria esse trabalho. Então, a importância da gente romper com essa lógica que está no pedestal de nossos professores, mas também está no nosso alunado, de falar assim, isso não dá para mim, ou com isso eu não mudo o mundo. São duas coisas que eu acho que a gente tem que refletir. Agora, eu fico pensando, Otávio, as questões que você coloca, as dúvidas que você traz, as perguntas instigantes que você coloca, talvez sejam as mesmas de 25 anos atrás, no meu caso, da Karina, e talvez sejam as mesmas de 35 anos atrás, de uma outra geração que está aqui. Pouco mudou, pouco mudou. E a base da pouca mudança, para mim, está numa resposta que eu tenho no primeiro dia de aula, quando eu dou com os alunos de Ciências Sociais, que eu pergunto, vocês todos estão aqui porque gostam de matemática, não é? Aí, a resposta é essa. Então, essa rejeição que nós temos à matemática, que traz a gente para as ciências sociais, de repente a gente quer obrigar eles a fazer um caminho reverso para poder se adaptar a uma realidade. E aí gera muito trabalho para nós e para os alunos, ou seja, a gente tem que corrigir um traçado de entrada no curso. Esse traçado não pode ser, aí eu não gosto de matemática, vou para as ciências sociais, chega nas ciências sociais, você tem que gostar de matemática. Aí a gente está com um problema. Então, tem uma linha que tem que ser traçada nos manuais de estudante, nas ocupações nossas de imprensa, nos testes psicotécnicos, para mostrar que as ciências sociais não é muito o que as pessoas dizem por aí. Você vai chegar aqui, vai ler um tanto de livrinho, vai aprender um tanto de coisinha e depois vai trabalhar sendo doutor em algum lugar. Nunca foi isso, na verdade, e não será no futuro, né? Só uma questão que foi colocada, é engraçado falar de empresa júnior e tudo. No início da exposição, foi falado que uma das coisas mais importantes é a atuação nas várias oportunidades que a universidade te traz, né? E quando eu saí das ciências sociais, que eu fui, né, dar uma volta na engenharia civil, né, loucura da minha cabeça, né, achar que, né, poderia sair um pouco da minha vocação, eu participei de empresas júnior lá. E hoje eu estou numa ocupação que é na gestão do SAMU do Sul de Minas, né? Eu faço a gestão de 154 municípios da urgência e emergência. E, assim, muitas das decisões que eu tomo lá eram as mesmas que a gente tomava lá na empresa júnior, sabe? É até engraçado falar isso. Muda a escala, muda o escopo, mas é um pouco isso, assim, indicadores, metas e tudo. E a visão das ciências sociais, ela é ímpar, porque um profissional das ciências sociais está na área da gestão, muda a forma de fazer a política pública, que é uma política pública mais, né, humanizada, buscando sempre a universalização, né? E aí eu fico com um arrependimento, porque teve duas disciplinas ali que eu poderia utilizar hoje na minha vida, que eu não levei tanto a sério, sabe, Marco? Que foi uma optativa falando sobre SUS, né? Eu falei assim, minha área é outra, nem aí, ali na aula, não... e hoje eu respiro o SUS 24 horas por dia. E o outro era uma matéria do Gilmar de samba, rapaz, porque depois eu fiz uma banda de pagode e não prestei tanta atenção assim, eu não sei nem cadê o Gilmar, né? Queria ter aquela bibliografia, pelo menos. Então, eu assim, né? A gente vê uns mais jovens aí, agora já estou ficando velho, mas essa busca de outras coisas dentro da universidade, com certeza, a gente não sabe o destino, né? Onde que a gente vai estar atuando como cientista social, que é muito amplo. Eu acho que é bem importante assim para conseguir galgar, né, espaços no mercado de trabalho que a gente precisa estar ocupando, né? É mais ou menos isso. Vou fazer um comentário rápido, pode ser? Quer falar? Não, um comentário rápido, que duas contribuições ótimas também. Acho que, quanto você falou, professor, sobre estar aqui porque não gosta da matemática, me veio uma outra coisa na cabeça também, que não tem muito a ver, mas eu fiz tudo um caminho, que era de entender assim, não gosta da matemática, mas aí vai ter que entender o indicador quando ele está aqui na sua frente e você... Qual que é o diferencial que eu estava comentando do cientista social diante de um mesmo número que um programador está vendo? O diferencial é que a gente consegue fazer uma análise social daquele dado. E aí isso a gente precisa desmistificar um pouco, que
entender que esse tipo de trabalho não é fazer caridade, né? Eu sou cristão católico, né? Eu falando mal parece que eu tô falando mal de caridade, né? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas, na PUC ainda por cima. Mas, mas eu acho que o ponto é, quando você está mudando todo o design de um mercado ou de um aplicativo para que ele impacte mais pessoas, muitas vezes isso pode ser confundido das duas formas, né? Ou pode ser para aumentar o lucro, ou pode ser para fazer o bem sem ver a quem, assim, sabe? Mas, assim, às vezes é só o seu trabalho de entender que o indicador ali precisa ser mudado porque tem alguns aspectos sociais de acesso à internet, a um aplicativo, de alfabetização, de letramento digital, que não foram considerados na hora que foi desenvolvido esse aplicativo. Simples assim, sabe? Exatamente, exatamente. Quando eu falo estudo, gente, eu não estou dizendo que as ciências sociais têm que fazer uma opção pelo mercado. O que eu estou dizendo é o seguinte: ciências sociais é também mercado, né? Quer dizer, as aplicações das ciências sociais são as mais variadas possíveis, né? E aí cada um vai ter que encontrar, né? Então, quer dizer, o curso oferece as ferramentas, tanto teóricas quanto metodológicas, para que as pessoas também construam suas trajetórias, né? Não, com certeza, aí já é um outro. Aí já é um outro problema, né? Quer dizer, nós temos um problema sério de institucionalização da profissão, né? A gente vê a pós-graduação indo muito bem, né? Institucionalizada, né? Todos os programas muito reconhecidos, muito valorizados, e as graduações hoje praticamente só existem nas universidades federais, né? Quer dizer, só tem aqui na PUC do Rio, na PUC de São Paulo, na PUC de Campinas, a PUC do Rio Grande do Sul acabou agora com o curso de Ciências Sociais, né? Então, assim, a gente vê que, né, sobram praticamente só as federais. Então, quer dizer, é óbvio que a gente precisa pensar na questão da institucionalização, de uma reserva de mercado mesmo, né, de uma tabela de preços de serviços, né, um piso salarial, né, a gente precisa de um conselho federal de sociologia. É um absurdo uma disciplina, né, um campo tão tradicional, tão antigo, né, já tão consolidado, que não tem sequer um conselho federal de sociologia, né? Então, quer dizer, o sindicato é praticamente inexistente, né? Então, quer dizer, nós temos um processo, uma falha aí muito grave, mas que decorre de um certo preconceito também da própria categoria em se assumir como uma profissão normal, né? Como uma profissão como qualquer outra. Né? Fica parecendo assim, se a gente se institucionalizar, se a gente criar uma carteirinha, se a gente criar uma tabela de preço, bom, aí a gente perde aquilo que nos caracteriza, que é uma espécie de, sei lá, né, eu participava de um seminário lá na UFMG, comentei com o Otávio, que o pessoal sempre fazia, né, da empresa Júnior, me chamava, porque eu era um dos poucos dispostos a discutir mercado de trabalho não acadêmico, eles adoravam, né? E até hoje eu encontro pessoas na rua, falam, você é aquele professor que falava das vagas de trabalho não acadêmicas, quer dizer. E aí chamava-se Muito Além da Torre de Marfim. O seminário que o pessoal da UFMG fazia para discutir mercado de trabalho chamava assim, Muito Além da Torre de Marfim. Eu achava aquilo muito interessante, porque era um pouco isso mesmo. Quer dizer, a gente começar a pensar para além dessa torre de marfim, né, que caracteriza como se a gente fosse, de fato... Não, nós somos pessoas que precisamos trabalhar, né, que precisamos ter emprego, que precisamos ter renda, que precisamos ter uma inserção digna. Né? Então, assim, se tiver, né, um fundo acadêmico, né, uma coisa maior, uma coisa realmente... Beleza, mas eu acho que a gente, como cientista social, a gente tem que estar preocupado em trabalhar, né, em enfrentar os problemas da forma como for possível, e eu acho que é isso que a gente precisa mudar. Neto. Até para que a gente se reconheça como profissão, né, para a gente se reconheça como pessoas que têm uma carteira assinada, né, que está lá escrito assim, olha, sociólogo, porque até isso é difícil hoje. Um antropólogo não pode assinar carteira como antropólogo, um cientista político também não. Né? Quer dizer, só o sociólogo, porque por um milagre, né, alguém conseguiu que, de fato, houvesse o registro profissional do sociólogo. Mas é muito pouco, quer dizer, isso não garante nada. Né? Então, agora que a gente começa a ver, né, a consolidação do campo, inclusive a partir de uma demanda, né, agora vai sair um concurso público imenso do governo federal, eu já andei sondando, vai ter várias vagas para antropólogos, vai ter várias vagas para cientistas sociais,
né? Esse concursão que vai ter em fevereiro, exatamente, um Enem, né, dos concursos públicos, né? Você já vê ali já a consolidação, né, de uma série de demandas que os cientistas sociais já vinham fazendo, e a gente vai ter isso agora no próximo concurso federal, que vai ter muita vaga para cientista social. Então, quer dizer, é um passo, né, que a gente precisa aproveitar para consolidar. Neto, só mais uma coisa, a valorização, a tabela de valor do trabalho, muita gente acha que ela é inviável porque seria um trabalho muito intelectual de cada um de nós, por isso não seria. Mas o Sinapro, que é da propaganda, que é a direção de arte, criação de vulto, que também são trabalhos autorais, tem a sua tabela que regulamenta toda a contratação e regulamentação da área. Então, quanto custa o site, quanto custa a direção de um filme, quanto custa a direção de comercial, quanto custa a produção de comercial, quanto custa filmar um comercial, são todos trabalhos autorais. E tem a tabela para poder orientar o mercado. E a gente achando que o nosso trabalho é exclusivo e único como é intelectual, não se pode valorizar ou ter métricas específicas. Psicólogos também, né? A psicologia tem, e muitos cobram abaixo do valor, né, para aumentar o acesso, mas isso é possível também, né, mas depende da referência. E aí, só comentando, aí a gente já está avançando na conversa, mas acho que tem justificativo, enquanto bons cientistas sociais, a gente pode falar disso, fazer análise, como que as ciências sociais chegaram, foram fundadas, né, entre aspas, no Brasil. Veio o Radcliffe Brown lá na década de 30, fundou a FESP, fundou a FEFELESH, fundou a USP, enfim, o curso na USP, e aí tem toda uma tradição de professores que vieram da sociologia francesa para entender sempre com peso na teoria. A FESP, ou... eu fui aluno por uma semana. Eu tenho esse carinho com a FESP, assim, porque é uma outra universidade, outra fundação, no caso, né, uma escola que também foca muito no mercado de trabalho. Foi a primeira e única palestra que eu vi sobre possibilidades de mercado de trabalho. Foi na primeira semana de aula da FESP, coisa que eu não tive em 8 anos de formação numa universidade pública, sabe? Então, isso é importante, faz diferença. A gente tem um peso muito grande na teoria, na formação das ciências sociais brasileiras. Isso é vantagem, por um lado, teoricamente falando, mas também desvantagem em relação a outros países, outros cursos, e a gente tem que lidar com isso. E aí cabe a nós ou manter essa tradição e comprar essas desvantagens, ou tentar reparar. Então é uma decisão também política, né? Não, e é que eu falo, né, gente? A gente é de uma outra geração em que havia uma demanda pelo trabalho acadêmico muito maior, em termos de magistério, por exemplo, de ensino superior, né? Quer dizer, é uma realidade. Quando você mostra na pesquisa uma coisa que me chamou muita atenção, a ansiedade dos doutores, né? Recém-doutores, né? Eu olhei para você porque eu lembrei que você é 3 anos. Pois é. Mas, assim, você vê que as pessoas ficam, de fato... Quer dizer, o sujeito já é doutor, né, tem uma formação sólida, tem uma produção acadêmica, né, tem uma produtividade, mas tem dificuldade de conseguir uma vaga como professor. Em todos os lugares. Quer dizer, as pessoas vão para uma bolsa de pós-doutorado, aí depois pega outra bolsa de pós-doutorado, quer dizer, muda de cidade, né? Você vê a ansiedade familiar, né? Você vê que o cara fica preocupado com a família. Por quê? Porque ele não tem uma vida, é um nômade, né? Até brinquei, é uma espécie de nômade acadêmico, né? Que o cara vai pulando de bolsa em bolsa, mas não consegue nada sólido e estável, uma carreira, né? A gente é de outra geração. Eu comecei a dar aula no ensino superior com 24 anos de idade, né? Mal tinha mestrado. Então, quer dizer, isso é inimaginável. Dava aula em 2 faculdades, depois cheguei a dar aula quase em 3 faculdades simultaneamente. Tamanha era a demanda por professor, né? Então, quer dizer, era uma outra realidade. Então, hoje, né, eu acho que a palestra do Otávio é muito interessante nesse sentido, porque eu acho a estratégia dele, pessoal, muito exemplar. É o seguinte: manter um pezinho na academia, né, nunca perder essa raiz, né, tentar fazer um mestrado, né, tentar... porque isso tudo vai sendo... Isso também é uma moeda, digamos assim, importante na inserção profissional. Mas não perder o olho, né, um olho no peixe, outro no gato, né? Quer dizer, mas também estar atento às oportunidades que o mercado não acadêmico te oferece, né? Porque você possa, inclusive, também ter garantias, né, de trabalho remunerado, mais estável, né? Então, quer dizer, eu acho que é uma estratégia interessante ter essas 2 perspectivas simultaneamente. Mais alguém? Diga.
igual a professora Adriana falou, aqui na PUC a gente faz licenciatura e o bacharelado junto. Então a gente estuda metodologia quantitativa, qualitativa, e eu tenho alguns amigos que já se formaram também, e eles têm uma veia para pesquisador. A gente estuda e conversa bastante sobre essa questão de ir para pós-graduação e tudo mais. Tanto que eu acabei de fazer agora a inscrição para o mestrado, né? E eu estou bem empolgado com essa ideia. Só que alguns amigos meus preferem ir dar aula e ficar naquela coisa da designação, tentar um concurso e ir para a área de professor. E eu fiquei pensando, assim, vendo a sua exposição, que talvez essa coisa do trabalho, dessa possibilidade de começar a trabalhar após a formatura, tire algumas pessoas da pós-graduação e da possibilidade de investir como pesquisador para ir para o mercado, porque, infelizmente, essa coisa da ansiedade, do será que eu vou conseguir algum emprego depois que eu terminar a faculdade, acaba levando a gente para fora da universidade mesmo. Então, assim, é uma realidade, está posto para todos nós, né? Do tipo, me formei, mas não há muitas garantias, né? Então, você se agarra à primeira que aparece, que às vezes é uma designação, e você pega 16 aulas no estado, ou prestar um concurso. Então, assim, tem muito amigo que tem potencial para continuar na área, na carreira acadêmica, mas infelizmente acaba não continuando. Como que você percebe essa situação à luz da sua pesquisa, assim? Bom, acho que eu preciso pensar também, né? Minha defesa. A licenciatura é muito, às vezes, imposta, né? Ou dois extremos, assim, ou ela é imposta, ou você simplesmente foge da licenciatura porque ela demanda muito mais, né? 1 ano a mais de formação, às vezes até 2, e é quase como ou você escolhe ou não vai ser nunca mais. Foi o meu caso. Não, eu vou terminar o bacharelado, vou começar o mestrado, depois eu volto para a licenciatura. Nunca voltei, porque eu vou ter que fazer 4 estágios, quase 2 anos assim, de formação, fora 5 ou 7 disciplinas que ainda estão faltando, sabe? Então, a licenciatura tem esse desafio, assim, porque ela demanda muito uma formação além das ciências sociais, né? No nosso caso e também em outras áreas. Só que ela é muito importante a depender também da realidade do lugar em que você vai trabalhar. Então, eu já vi caso de uma mesma pessoa que dava aula no estado por opção e dava aula em escola privada para se manter. E na escola privada ela dava aula em currículo internacional, recebia a hora aula de 3 dígitos. E no estado é R$20 a hora aula, talvez nem isso. Acho que eu tô até muito por fora de como está a tabela atual. Então, eu acho que a licenciatura tem que ser entendida mais como assim, resultado do meio em que você está. Então, o Estado, se você quer dar aula no Estado, o Estado paga quanto? Isso é importante de você se colocar no seu planejamento, né? Eu vou receber quanto por quanto tempo? Isso aqui parece que eu estou dando aula, sei lá, motivacional, coach, né? Mas eu acho que a partir da pesquisa mesmo a gente consegue depender desse tipo de coisa, porque são pessoas que não têm mobilidade. Então, as pessoas que estão ali formadas desde a década de 90, que é professora de educação básica e recebe o mesmo valor por tanto tempo. Isso é uma vida, é uma opção. Não estou querendo falar que não, isso não pode ser assim. Pelo contrário, mas isso precisa estar colocado no horizonte, sabe? Isso é perceptível. Tem algumas outras profissões que, inclusive, são captadas pela própria pesquisa, que têm mais mobilidade, outras que têm menos, e isso faz parte não só das ciências sociais, faz parte de qualquer outra carreira que a gente decide construir, sempre vão ter oportunidades com mais ou menos mobilidade social, então tudo depende muito, assim, da sua origem, da sua formação. Lógico, a origem importa, a gente sabe disso, fatores sociais importam, depende muito da formação a qual você teve acesso, e também o meio, né, o que tem de disponível para essa profissão naquele lugar. E a licenciatura talvez seja o diagnóstico mais simples de se fazer. É entender quantas escolas da sua cidade pagam, qual o tempo médio de contratação, porque às vezes a escola paga bem, mas porque quer segurar os professores que não param de jeito nenhum, ou por demanda ou por ambiente, né? Isso acontece muito. E também o Estado, a prefeitura, é possível, se tem plano de carreira, às vezes não tem,
ou só tem entrada por concurso e não abre concurso há 10 anos no lugar que você quer morar, ou tem um concurso temporário, mas aí é temporário, que em São Paulo é categoria O, não sei como que é aqui, se tem isso também para o estado, sabe? Então são escolhas. E é preciso ter esse mapeamento, assim. Nada que estudando política de financiamento da educação, que provavelmente vocês têm que estudar aqui também na licenciatura, não seja possível você mesmo, enquanto cientista social, fazer o diagnóstico e poder se planejar a partir disso, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Foi mais um bate-bola aqui. Não, mas muito interessante, até porque a sua pesquisa tem um percentual de professores de educação básica, né? É um percentual pequeno, mas eles aparecem na pesquisa também, né? Tem mais alguém com alguma outra pergunta? Diga, Solange. Assessor parlamentar. Fala da sua cidade. Eu sou assessor parlamentar em Vinhedo, interior de São Paulo, berço do MBL, para quem não conhece. Festa da uva, circuito das frutas. É pertinho, 30 minutos de Campinas. Bom, o que acontece? Eu trabalhei em 2021 com a vereadora Naila, e cada vereador lá só tinha um assessor. Tem muitas cidades que não tem nem assessor, né? O vereador tem que fazer sozinho. Conheço um vereador de Cabreúva, inclusive, que ele está estudando em Oxford. Agora é uma história muito boa, inclusive. Ele é filho de catador de resclável, filho de faxineira, e ele conseguiu fazer a eleição com base nisso também. E hoje ele está estudando o mestrado de políticas públicas financiado por 2 instituições diferentes em Oxford. Ele vai usar isso politicamente também, porque é importante, né? Mas ele trabalha sozinho, ele não tem assessor, por exemplo. Então, desde a coisa mais política até a coisa mais administrativa, ele tem que fazer. Quando eu tinha um assessor só, eu era o único assessor, eu cuidava desde a agenda até redes sociais, reuniões políticas, análise da sessão, discurso da sessão e tudo mais. Aí, no meio deste ano, foi criado um novo cargo para cada um. Então, cada vereador tem direito a um chefe de gabinete e um assessor. E aí a vereadora Naila e o vereador Luiz Vieira, que eu falei, se juntaram, os dois são os únicos vereadores de oposição da cidade. Aí eu vou falar mal da cidade, que é uma cidade controlada aí por, por grupos, vou deixar por aí. Mas são os dois únicos vereadores de oposição que se uniram e aí me contrataram enquanto assessor legislativo dos dois. Então, oficialmente eu trabalho para o Luiz, mas também auxilio a Naila, e também uma assessora de comunicação, que faz o trabalho para os dois também. Então, cada um tem seu próprio chefe de gabinete e a gente faz essa divisão, a Rafaela e eu fazemos essa divisão. Então, eu não tenho mais acesso a redes sociais, por exemplo, o que para mim é bom. Eu não gosto de... Tá, eu vou primeiro descrever a função, aí eu vou falar como eu cheguei a eles, tá? Então, a minha função hoje é cuidar da sessão, que ocorre semanalmente, e também... Então, cuidar da sessão e cuidar de reuniões, cuidar da pauta política, pensar em eleições de 2024, fazer parte de reunião de estratégia, fazer análise de qual recurso a gente tem que ter de partido, quanto a gente precisa, quanto custa cada candidatura. Então, sou eu que estou fazendo tudo isso, por exemplo, né? Isso pode ser dividido sempre de forma a depender da pessoa profissional. Bom, agora eu vou contar minha vida pessoal aqui, né? Eu conheço o Luiz desde 2013, a gente é amigo da igreja, e eu conheço a Naila desde 2016, da vida partidária. A gente se filiou ao mesmo partido na mesma época, e o Luiz também, ele fez gestão de políticas públicas, a Naila estuda administração pública, então, enquanto cientista social, a gente sempre esteve nos debates, e aí em 2020 a gente começou um movimento social em Vinhedo chamado Coletivo Consulta Pública. Era um coletivo de jovens universitários preocupados em fazer uma ponte entre a ciência e a sociedade, e interferir no debate político da cidade. E a gente tinha esse coletivo, e a princípio nenhum dos dois se candidataria, mas foi uma demanda, os dois aceitaram, e eles se afastaram do coletivo para se candidatar, só que eu trabalhei voluntariamente na campanha dos dois, por militância política mesmo, né? Fiz todo um trabalho de
consultoria. Para a Naila, principalmente, o Luiz não demandou isso, mas para a Naila eu fiz um grupo focal, uma pesquisa e uma pesquisa quantitativa do núcleo duro do eleitorado dela, para entender quais são as percepções dos eleitores dela. Eu fiz um relatório, posso até mostrar depois, quando não tiver gravado, né, porque são dados que eu não posso divulgar, são sigilosos, mas a gente tive todo esse trabalho, e aí, politicamente, o grupo que apoiou ela no mandato decidiu que cada ano seria uma pessoa diferente na assessoria, e quando ela assumiu o mandato, o Luiz ficou como suplente, ele assumiu depois. Me indicaram como primeiro assessor. Então, foi uma decisão coletiva de quem entrou na vida política, na vida partidária. Isso é uma das formas. Outra forma é contato, com gente que tem dinheiro e cargo e acesso ao poder, que não era o caso. Então, mas existe essa forma também. Existem, já é mais difícil. Existem parlamentares que estão fazendo processo seletivo. Inclusive, a pessoa que me substituiu foi selecionada via processo seletivo, que a demanda era mais por comunicação. A gente selecionou uma pessoa que era advogada eleitoral e tinha experiência em comunicação. Aí ela precisou sair e contratamos uma outra pessoa também no processo seletivo. E aí a gente está nessa, assim, tá nessa luta, nessa demanda. Para finalizar, já que você entrou no plano pessoal, como é que você consegue articular a vida acadêmica e as demandas, né, do doutorado com as demandas do seu trabalho? Vou embora depois dessa, né? Minha orientadora não esteja vendo essa gravação depois. Bom, eu estou num estágio da vida do doutorado, então eu acabei de voltar do sanduíche, então fiz 6 meses fora do meu doutorado com bolsa da CAPES. E o que aconteceu? Como eu me planejei, então no primeiro ano eu terminei primeiro ano do doutorado, eu terminei o mestrado em abril, depois eu tive que trabalhar muito, porque como eu disse, tinha que fazer 1 milhão de coisas, e a gente tinha muita demanda, era uma política muito volátil na cidade, ainda volátil no ataque, né? Porque na estabilidade da base do governo tá tudo certo. No ataque à oposição é muito volátil. E aí eu tinha que trabalhar muito, então consegui dedicar pouco à pesquisa em si e mais às disciplinas. Então no primeiro ano eu fiz todas as disciplinas. No segundo ano eu trabalhei, aí como eu não tinha mais a assessoria, eu trabalhei firme no meu projeto para submeter a FAPESP. Só que a FAPESP também está com uma política de corte, desfinanciamento, não foi possível, mesmo tendo o histórico e a orientadora ideal e um projeto temático inserido, não foi possível. Então, eu trabalhei mais nos problemas teóricos da minha pesquisa no começo de 2022. Identifiquei problemas teóricos que implicavam em problemas metodológicos, e aí eu tomei decisões ali e tudo, mas sempre pensando no sanduíche. Então, o sanduíche eu usei para resolver os problemas teóricos da minha pesquisa. Aí agora eu tenho uma outra pesquisa, que era qual e agora virou quant. Era uma pesquisa quant-quali no começo, era fazer 3 ondas de entrevista antes, durante e depois da eleição, e fazer análise quantitativa dessas entrevistas semi-estruturadas. Mudei depois para só uma onda, uma análise qualitativa, e agora eu vou fazer experimento, porque é o mais adequado ao meu problema teórico, que agora está resolvido. Então, eu estou, assim, distribuindo conforme demanda os meus esforços, sabe? Então, primeira oportunidade é finalizar as disciplinas, e depois focar no passo a passo. Bastante, né? Inclusive, se eu não tivesse, não poderia nem estar aqui agora. Eu consigo compensar depois, mas porque é um acordo com os meus 2 chefes, entendeu? Tem outros vereadores que usam a assessoria como secretariado, tem que estar lá das 8 às 5, ou de outra forma, a pessoa nem entra lá, fica só na rua, anotando coisas, então depende muito do lugar, do cargo. Ou seja, você está no cargo de uma assessoria intelectual. Quase. Você se livrou das tarefas mais instrumentais, tipo rede social, né? Aí, por exemplo, para a Naila eu tenho que redigir os projetos de lei, as indicações e as moções. Para o Luiz não, ele mesmo que gosta de fazer. Então, depende também. Então, algum trabalho instrumental ainda faço, instrumental manual, né, do dia a dia, mas depende muito do acordo. Então, em 2021, por exemplo, eu fazia quase a totalidade das coisas que hoje eu faço em 3
pessoas, desde a agenda até sugerir se vai ser um requerimento, uma moção, um projeto de lei, a forma que a gente vai encaminhar uma demanda numa reunião que a gente participou com alguém, sabe? Então, tudo isso não tive nenhuma formação, só que eu sempre tive eu sempre participei muito da política institucional, pessoalmente falando. Então, sempre em 2017, por exemplo, a gente teve que fazer uma manifestação enorme que durou meses de mobilização para poder manter o direito ao transporte universitário na minha cidade. Foi ali que eu aprendi o que era a LOA, o que era PPA, o que era LDO. Foi ali que eu aprendi, com o pé no barro mesmo. Assim. Aí depois, quando eu virei assessor, eu já sabia o que era tudo isso, sabia os interesses envolvidos e tudo mais. E aí o curso de Ciências Sociais, eu acho que o mais legal é isso, assim, né? A minha formação enquanto cientista político, eu pesquisei muito partidos e eleições. Então eu consigo fazer uma análise da realidade da conjuntura política do município em que eu moro, do estado, da região. E aí eu consigo mostrar com dados tudo o que está acontecendo e fazer uma proposta concreta, por exemplo, de migração partidária, que eu acho que é necessário, entendeu? Ou, por exemplo, de não fazer, não bater nessa questão agora, porque ela vai ser debatida depois por outros 2 grupos políticos que estão disputando sobre ela, estavam disputando desde 2016, sabe? Então, com base muito em entender quais são os recursos, aí entrando especificamente na ciência política, eu vim muito da teoria da escolha racional, não sei quanto vocês têm aqui, mas eu tenho uma mistura entre ela, agora a teoria psicológica do voto, mas tem a teoria sociológica também, mas eu venho muito da teoria da escolha racional, da teoria dos jogos, então às vezes para tomar uma decisão é quadradinho e fazer a decisão, o que é melhor benefício aqui, melhor custo, pior custo aqui, usar na prática, né? Análise. Na prática, né, o que você aprendeu na teoria política. Olha lá a professora ali, ó. Tá vendo? Isso dá emprego. Tá vendo? Você fica achando que é um negócio... Ó. Até... Bom, gente, mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Acho que a gente pode caminhar para o encerramento. Queria, em nome do departamento, em nome da professora Adriana, do curso, né, agradecer a presença do Otávio, que foi sensacional, né? Eu acho que tanto do ponto de vista da pesquisa propriamente dita, que nos revelou muito, né, sobre esse mundo, né, dos recém-formados e também do pessoal que está, né, nessa batalha aí dentro dessa perspectiva acadêmico e não acadêmico, né? E também pela contribuição da vida dele, pessoal, que ele acabou se abrindo aqui para a gente, né? E falando muito da trajetória. Mas eu, ao convidá-lo, eu já estava com isso em mente. Maquiavelicamente, eu já estava pensando que nós vamos explorar o Otávio para além da pesquisa. Por causa da idade, né, que eu percebi, um cara muito jovem, né, ainda nesse processo de construção de uma identidade profissional, vivendo ele próprio, né, as agruras do mundo acadêmico, mas, ao mesmo tempo, também com uma postura muito pragmática, né, já está inserido na assessoria parlamentar, né, já está cavando, né, a sua própria trajetória aí nesse mercado da própria ciência política, né? Então, acho que isso tudo foi muito, para mim, foi muito relevante e muito inspirador também. Espero que vocês também tenham sido, né? Acho que foi bacana pelos 2 aspectos, tanto pelo aspecto propriamente teórico, né, do que ele nos apresentou, mas também pela exposição, né, da sua própria trajetória. Acho que fechou bem o que a gente imaginava que era possível. Tá bom? Então é isso. Agradecemos vocês, né, ao Otávio.